vocês? E aí, vamos dar início a mais uma aula? Bom, antes da gente começar o vídeo, só uma coisinha. Por sugestão do Tarsis, uma sugestão que eu gostei bastante, no final do vídeo eu vou deixar uma questão para vocês sobre a matéria estudada. Evidentemente, uma questão e nós vamos comentar e chegar até a resposta certa. Eu acho que esse tipo de situação ela é bem interessante, até mesmo para estudo da OAB. Então, às vezes vou deixar uma, às vezes vou deixar duas, mas é bem interessante. Eu gostei da sugestão. Valeu, Tarsis. Vamos aceitá-la e vamos começar a implantar essa sugestão na aula de hoje, beleza? Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje nós vamos falar sobre embargos de declaração, que está lá no artigo 897-A da CLT. É importante dizer que os embargos de declaração, apesar de uma divergência doutrinária, a corrente majoritária ela entende esses embargos como um tipo de recurso, que não precisa passar pelos pressupostos de admissibilidade, já que quem vai analisar esses embargos é o prolator da decisão embargada. Por isso, o juiz de admissibilidade aí, ele se torna dispensável. Então vamos ao artigo 897-A para a gente estar vendo aí a definição de embargos na tela. Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo das decisões nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Bom, aí nós já começamos a analisar os embargos de declaração. Primeira coisa que nós podemos observar, o prazo. O prazo dos embargos é de 5 dias após a intimação da decisão. Então eu vou ter uma decisão, eu vou ser intimado dessa decisão, e aí eu vou ter 5 dias para ingressar, para opor embargos à declaração. Ah, professor, mas os embargos de declaração eles são iguais àquele do CPC, para omissão, obscuridade e contradição? Não é, um pouquinho mais. O artigo 897, que a gente vai ler daqui a pouco, ele fala que além das situações de omissão e contradição, ele cabe também no manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, podendo ser também utilizado em alguns casos por erro material. Mas aí o parágrafo 1º do artigo 897 fala que na questão do erro material pode ser requerido tanto pela parte ou também o juiz ele pode corrigir esse erro material de ofício. Tranquilo? Então vamos continuar. Falando aí de erro material, esses erros, eles necessariamente não precisam ser corrigidos apenas por meio de embargos. Se o juiz ele identificar o erro, ele pode sim corrigir de ofício. Isso aí está esculpido lá no artigo 897-A, parágrafo 1º. Uma outra coisa importante sobre embargos é que a parte contrária ela não precisa se manifestar desses embargos. O juiz ele não precisa intimar a parte contrária para ela se manifestar, a não ser que esses embargos eles tenham efeito modificativo. O que seria efeito modificativo? É o poder que esse embargo tem de modificar o teor da decisão, não apenas sanar uma obscuridade, uma contradição, uma omissão ou corrigir um erro material. Ele vai modificar essa decisão. Então, se esse embargo tem o intuito de modificar uma decisão, aí sim, a parte contrária tem que ser intimada a se manifestar em até 5 dias. Se ela não se manifestar, o juiz ele vai julgar esses embargos, mesmo sem a manifestação da parte contrária. Mas tem que ter essa intimação e o prazo de 5 dias para manifestação. Então, importante, embargo, puro e simples, não precisa da manifestação da parte.
Embargos de declaração com efeito modificativo. Precisa de intimação das partes e o prazo de 5 dias para elas se manifestarem. Certo? Vamos continuar então. Então, o recurso de embargo de declaração, eles podem ser opostos com a seguinte finalidade. Vamos para a tela. Sanar omissão, obscuridade ou contradição ou corrigir erro material mediante o esclarecimento ou complementação do julgado. Artigos 897-A, parágrafo 1º. Sanar manifesto equívoco no exame de pressupostos de admissibilidade recursal. Artigo 897-A. E pré-questionar determinada matéria não apreciada na decisão, objetivando futura interposição de recurso de natureza extraordinária, que é o recurso de revista, embargos, recurso extraordinário. Professor, mas você falou de um tal de pré-questionamento. O que é isso? Bom, pré-questionamento nós vamos ver quando a gente estudar recurso de revista. Porque o pré-questionamento ele é um pressuposto do recurso de revista. A matéria ela tem que ser pré-questionada para o recurso poder subir ao TST. Então, como o próprio nome já diz, pré-questionamento é questionar antes. É, na verdade, antes de trazer a matéria para o TST, fazer com que ela seja debatida nas instâncias inferiores. Lembrando sempre, a gente vai ver lá no recurso de revista, mas a matéria a ser atacada no recurso de revista, guerreada no recurso de revista, não é a matéria de fato, é apenas a matéria de direito que infringe aí as súmulas do TST, orientações jurisprudenciais, ofensa à Constituição, súmulas do STF e assim por diante. Então, eu não discuto matéria de fato no recurso de revista, só matéria de direito, que é a ofensa literal a essas situações que eu falei, mas isso a gente vai ver melhor quando formos estudar o recurso de revista. Ah, professor, mas eu ainda não entendi o que é pré-questionamento. Você pode dar um exemplo? Posso. E vai ficar até mais fácil de entender. Vamos supor que, em primeira instância, o juiz deu uma decisão e essa decisão está ferindo uma norma da Constituição. Só uma suposição. Está ferindo uma norma da Constituição. Eu ingresso com recurso ordinário, questionando toda a sentença e também, dentre esses questionamentos, vem essa ofensa à Constituição. Então, o TRT ele vai analisar esse recurso ordinário e ele não avalia essa minha ofensa, esse meu pedido de ofensa à Constituição. Ou ele avalia de forma superficial e julga improcedente, e julga que a parte contrária continua com a razão. Dessa forma, como essa matéria ela está sendo questionada lá no primeiro grau e o TRT ele não se manifestou, para eu combater essa matéria no recurso de revista, eu tenho que pré-questioná-la. Eu tenho que dizer, TRT, continua tendo aí uma ofensa à Constituição que você não avaliou. Então, eu vou ter que ir até o TST. Então, eu estou pré-questionando o erro, eu vou estar identificando esse erro, essa ofensa à Constituição, e mesmo que, quando eu oponho os embargos, o TST ele não julgue esses embargos procedentes a mim, ele não analisa esses embargos favoráveis a mim, ele não aceita, julgando-os improcedentes, a matéria considera-se pré-questionada. Ok? Então, não importa a decisão dos embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Se eu pré-questionei, a matéria ela dá-se como pré-questionada. Então, ele já tem um dos pressupostos do recurso de revista. Mas isso a gente vai ver certinho lá no recurso de revista, tá? Não esquentem a cabeça agora não queimem os seus neurônios, não. É só para a gente dizer que os embargos de declaração servem também para questionar, para pré-questionar uma matéria
a ser analisada no recurso de revista. Para isso eu chamo de embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Ele é específico para pré-questionar uma matéria. A oposição de embargos de declaração, eles interrompem o prazo dos outros recursos. Então, vamos supor, saiu uma decisão, uma sentença parcialmente procedente e a parte contrária, ela já ingressa com recurso ordinário. Foi intimada hoje, já ingressou hoje mesmo com recurso ordinário. Só que eu, ao analisar a sentença, eu vejo que tem ali uma omissão ou uma contradição, e aí eu oponho embargos de declaração. A contagem do prazo para interpor o recurso ordinário, mesmo que a parte já tenha interposto, ela é interrompida até a decisão desses embargos. Então, não tem mais contagem nenhuma. Se o juiz demorou 20 dias para julgar esses embargos, e ele entendeu que não tem obscuridade nenhuma, não tem contradição nenhuma, não tem nada, vai começar, então, a contar o prazo para eu poder opor o meu recurso ordinário. Ah, mas e aquele recurso que a parte contrária ela já apresentou? Ela tem duas opções. Primeiro, juntar uma petição reiterando aquele recurso, aí vai fazer com que aquele recurso seja válido, ou então ela tem a oportunidade de apresentar novo recurso ordinário, porque o prazo começa a contar novamente. O prazo foi interrompido e agora ele começa a contar. Então é como se aquele recurso ordinário anterior, ele não valesse de nada, não tivesse valendo nada. Por isso que ela tem que peticionar reiterando aquele recurso. Ou ela vai reiterar, ou ela pode modificar aquele recurso. Não tem problema nenhum, ela não perde esse direito. Por que isso? Porque com a decisão de embargo de declaração, pode mudar alguma coisa na sentença. Então ela vai ter que mudar o recurso dela. Então isso é perfeitamente possível na esfera trabalhista, ok? Não se esqueçam, embargo de declaração tem efeito de interrupção. Ela vai interromper o prazo para os outros recursos, até a sua análise. Professor, e aquele raio de coisa de embargos de declaração meramente protelatórios que tem lá no CPC, tem na CLT? Não, explicitamente não. Mas como a CLT ela usa o Código de Processo Civil de forma subsidiária, então tem sim, pessoal, utilizando a subsidiariedade do CPC. No caso de oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios, a parte vai ter que pagar uma multa se o juiz assim entender. Olha aí os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 1026 do CPC. Parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatório os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10% sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que a recolherão no final. Parágrafo 4º. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Da leitura desses parágrafos, nós podemos tirar algumas interpretações. Primeiro, a questão da multa. No caso de embargos declaratórios, o parágrafo 2º ele foi bem claro, informando que a multa será de até 2% do valor da causa. Atenção, pessoal, do valor da causa. Se houver
reiteração considerada protelatória, aí a multa, que era de 2%, vai aumentar para até 10%, de acordo com o parágrafo 3º. E mais, se os dois embargos anteriores forem considerados protelatórios, o juiz ele não vai mais aceitar nenhum tipo de embargo. Então isso é importante, pessoal. Ah, mas foi cerceamento de defesa. Não. Está ali no CPC. O TST ele usa de forma subsidiária. Primeiro embargo, considerado protelatório, o juiz ele pode aplicar uma multa de até 2% do valor da causa. Entrei com novo embargo e esse novo embargo também foi considerado protelatório. Essa multa ela pode subir, pode aumentar para até 10% do valor da causa. E mais, não vou poder ingressar com nova oposição de embargos. Então, sendo os dois embargos considerados protelatórios, eu não vou poder ingressar com mais embargos durante o processo. Em relação à multa, só uma coisinha para falar para vocês. Eu já tive algumas decisões que o juiz considerou como embargo protelatório e ele não aplicou essa multa de 2%. Então, eu atravessei uma petição e eu pedi para o juiz aplicar essa multa. Muitas vezes o juiz ele não aplica, ele entende que é uma prerrogativa dele aplicar ou não. Só que olha o que fala aí o parágrafo 1º. Ele não fala que o juiz poderá condenar a parte. Ele fala que o juiz condenará a parte em até 2%. Condenará. O juiz ele tem que condenar um valor. 0,5%, 1%, 2%, isso aí é o juiz que vai decidir. Porque o parágrafo ele só fala que não pode exceder a 2%. Mas ele não deixa a opção para o juiz. Ele fala que o juiz condenará. É mais uma diferença entre o ter e o poder. Não está escrito aí que o juiz pode. Está escrito que o juiz condenará. Certo? Então fiquem bem atentos quanto a isso, pessoal. Ah, mas não vai aumentar muito, 1 ou 2%. Tem ações que são grandes, tem ações que são pequenas. As ações que são grandes, de até 2%, compensa sim, tanto para a parte quanto para o advogado. A ação que é pequena, a ação que é de valor da causa de R$2.000, 1% vai dar pouco, tudo bem, mas em ação grande, compensa. E mesmo assim, que seja pouco, mas se é uma declaração, um embargo de declaração protelatório, você tem que pedir sim. Primeiro vai ser 2%, até 2%, depois até 10%. Tem que ser pedido sim, pessoal. Não se esqueçam disso, tá? Então, só fazendo uma recapitulação. Quando que eu vou opor os embargos à declaração? Para sanar omissão, obscuridade, também para sanar manifesto equívoco no exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, está no artigo 897-A. E para pré-questionar matéria não apreciada em determinada decisão, que é o chamado embargo de declaração para fins de pré-questionamento, que nós vamos ver aí quando formos estudar recurso de revista. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, antes da gente finalizar nossa aula, nós vamos para aquela sugestão do Tarsis, que eu particularmente gostei bastante. Valeu, Tarsis. Foi 10, cara. E se vocês tiverem alguma sugestão sobre os próximos vídeos, sobre alguma coisa que vocês queiram que eu coloque nos vídeos, podem falar, pessoal. Vamos tentar melhorar isso aqui o máximo possível, tá? É só entrar em contato, que nem o Tarsis fez, me falou, eu gostei e já estou implantando. Então, se tiver alguma coisa, vamos falar que eu coloco, beleza? Então, vamos lá. Eu vou expor a questão e nós vamos analisar opção por opção até achar a correta. Lembrando que os exercícios eles serão sempre da matéria que a gente acabou de estudar no vídeo e também tentar aí colocar padrão de concurso ou então padrão a nível de OAB. Lógico, preferencialmente OAB, que é o intuito de todo mundo, ou se não tiver, com padrão de concursos públicos, ok?
Vamos à tela então, pessoal. Essa foi uma prova do ano de 2019 da VUNESP, que foi para o cargo de procurador da Prefeitura de São José dos Campos. Vamos à questão. Diante de expressa disposição da consolidação das leis do trabalho, é correto afirmar que os embargos de declaração, letra A, devem ser interpostos para correção de erros materiais na sentença, sob pena de preclusão. Letra B, apenas suspendem o prazo para interposição de outros recursos na hipótese de irregularidade de representação. Letra C, podem ser opostos para sanar manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos de um recurso. Letra D, interrompem o prazo para interposição de outros recursos em qualquer situação, ficando excepcionada apenas a hipótese de intempestividade. Letra E, admitem o efeito modificativo nos casos de omissão e obscuridade no julgado, independente da oitiva da parte contrária. Bom, pessoal, esse aí é o exercício. Deem um pause agora, vou deixar a tela no ar, vocês deem um pause e procurem aí responder. Depois é só vocês soltarem o vídeo que a gente vai tratar opção por opção. Vamos lá então. Vou deixar na tela e respondam aí. Logo, logo eu volto com a resposta. E aí, conseguiram achar a resposta? Aposto que sim. Vamos lá, pessoal. Vamos ver então, opção por opção, até a gente conseguir encontrar a resposta correta. Vamos à tela. Na letra A, quando ele fala que devem ser interpostos para a correção de erros materiais na sentença, sob pena de preclusão, a resposta está errada, pessoal. Porque a correção dos erros materiais no processo do trabalho, ele pode acontecer de ofício ou a requerimento das partes. Está lá no parágrafo 1º do artigo 897-A. Eu não preciso, então, de um embargo de declaração propriamente para isso. As partes elas podem requerer ou então o juiz pode corrigir de ofício, sem a necessidade de embargo de declaração. A letra B. Apenas suspendem o prazo para interposição de outros recursos na hipótese de irregularidade de representação. Errada, pessoal. Olha o que nós estudamos lá, que os embargos de declaração, eles, em regra, eles interrompem, eles não suspendem. Os prazos, eles são interrompidos. Na letra C, podem ser opostos para sanar manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos de um recurso. Certíssimo! Olha o artigo 897-A, o caput. Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, nos casos de omissão ou contradição no julgado, e manifesto equívoco nos exames de pressupostos extrínsecos do recurso. É literal, pessoal. Letra C, então, ele está no caput do artigo 897, de forma literal. Mas vamos continuar. Vamos lá. Letra D. Interrompem o prazo para interposição de outros recursos em qualquer situação, ficando excepcionada apenas a hipótese da intempestividade. Errada, pessoal. Diferentemente da letra B, a letra B falava em suspensão. A letra D, ela fala sim em interrupção, mas ela só dá a exceção na hipótese de intempestividade. E olha o parágrafo 3º do artigo 897. Vamos ver novamente. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura. Então, a exceção fica por conta dessas três situações:
e não apenas da hipótese de intempestividade. E a letra E. Admitem o efeito modificativo nos casos de omissão e obscuridade no julgado, independente da oitiva da parte contrária. Errado, pessoal. Nós vimos ali no parágrafo 2º do artigo 897. Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. E aí, foi difícil? Duvido. Vocês usaram aí o que vocês estão aprendendo nas aulas Jedis aí. Vocês são ou não são meus jovens padawans? Então vocês tiraram de letra. Bom, mas brincadeiras à parte, eu achei a ideia bem interessante, tá? Nós estudamos uma matéria e ao final tem uns exercícios para a gente praticar. Hoje teve uma questão e eu gostaria que vocês deixassem nos comentários se vocês gostaram desse método da gente ter aí uma aula e um exercício, uma aula e um exercício. Se vocês gostaram, a gente continua. Se não gostaram, também deixa aí nas opções, para a gente ver se vamos continuar ou não dessa forma, tá? Mas eu preciso saber da opinião de vocês, pessoal. Comentem aí, por favor, tá? Um grande abraço, pessoal, e até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.